Oi, turma, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, mas eu espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje eu vou falar sobre período regencial. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, vou contar um drama para vocês. Era um dia, durante uma madrugada, dia não, era noite, e durante a madrugada, um menino de 5 anos é acordado no meio do seu sono infantil por um grupo de políticos puxa-sacos que estavam eufóricos para beijar-lhe a mão. Essa história nada mais é do que a história da vida real de Dom Pedro II. Né? Pedrinho, para os íntimos, foi acordado numa bela noite, no meio do seu sono infantil, por uns ministros da corte brasileira que vinham uma notícia de outro mundo. A partir daquele momento, aquele menininho passava a ser o imperador do Brasil. Hã? Como assim? É, imperador do Brasil, com 5 anos. Eu, com 15, que eu tenho hoje, não sou capaz de governar nada. Imagina um menino com 5. E aí, quem é capaz? Depois vocês escrevem no comentário lá quem está habilitado a governar alguma coisa com 5 anos. Vocês acham que é possível? Eu, com 15, não consigo. Vocês aí também com 15, acho que não. Mas vamos lá. Naquele dia, começava um episódio da história do Brasil, na época, um período da história do Brasil chamado período regencial. Como assim? Dom Pedro I já tinha ido embora para Portugal, ele saiu no meio da noite, porque os portugueses gostam de sair no meio da noite, não sei por quê, qual que é o problema deles, eles não sabem dar tchau. Eu acho que senão eles iam começar a cantar um fado e iam ficar eternamente se despedindo. Por isso que eles escrevem fado, porque aí ficam lá cantando e aí se despede pela música, porque não sei. Dom João saiu com a corte portuguesa no meio da noite, não deu tchau para ninguém. Dom Pedro I faz a mesma coisa, pega a mala, pega a mulher, pega todo mundo, deixa as crianças, ele deixou os filhos, tudo pequeno, deixou todo mundo aqui pequeno e foi embora, né? Olha que doido. Enfim, mal de português. Brincadeira à parte, não tô querendo ser xenofóbica, não tenho nada contra os portugueses, é só uma piadinha porque eu achei interessante. Toda vez eles fogem no meio da noite, não sei porquê. Então, Dom Pedro II vai ser nomeado o príncipe regente, o imperador do Brasil, porque seu pai abdicou. Naquela mesma noite, antes da fuga, Dom Pedro I tinha abdicado do trono em prol do seu filho, Dom Pedro II. Mas, como eu disse, ele só tinha 5 anos e não poderia governar o Brasil. Então, a saída, a estratégia que já tinha sido criada pelo Dom Pedro I e os seus ministros era criar um governo que fosse intermediário até que Dom Pedro II atingisse os 18 anos. Então, seria um governo de 13 anos, nada mais que isso, para dar possibilidade do garoto amadurecer, ser instruído, ser formado para aquilo. E assim o foi. Então, esse período vamos chamar de período regencial, que é um período muito interessante da história do Brasil. Só lembrando como é que estava a situação política, econômica e social no Brasil. Quem é que lembra? Fervendo, né? Como vocês sabem que eu gosto de falar, o Brasil estava parecendo o caldeirão do Hulk, tudo junto, misturado, todo mundo dentro do caldeirão, estava, né, aquele furdunço todo, todo mundo doido, né, problemas sociais gravíssimos, né, os pobres cada vez mais pobres, mais oprimidos, sem condições, sem moradia, sem comida, sem o mínimo para uma existência digna. Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas acham que quando as pessoas se manifestam, saem na rua, elas querem enriquecer. Não, as pessoas normalmente lutam por uma vida melhor, digna, por dignidade, né? Então, vamos falar, eu utilizei aqui um slide para demonstrar, para ficar mais claro para vocês, as regências, esse período regencial. Ele foi um período relativamente curto da história do Brasil, durou de 1831 até 1840 e foi um dos períodos mais conturbados.
revoltados. Gente, vida louca, Brasil guerrilha. Né? Isso aí, vou colocar hashtag Brasil Guerrilha, gostei desse nome. O Brasil era um campo minado nesse momento. Pensa do norte a sul do país, guerra, revolta, revolução. O povo tava doido, todo mundo tava ensandecido. Por isso que Dom Pedro vazou. Ó, que homem corajoso. É bom na hora de bater nos inocentes, na hora de encarar o negócio, ele, ó, aplicou um vazare. Então vamos lá, né? Foi um dos períodos mais conturbados. O período regencial durou só 9 anos. Gente, não teve jeito, não teve jeito. Só 9 anos. Então, Pedrinho não tinha 18, hein? Presta atenção, faz as contas, vamos fazer as contas. Então, durante esses 9 anos, houve muitas revoltas, muitas disputas políticas, morte, muita coisa aconteceu. Que marcou profundamente a história do povo brasileiro, que iniciou um processo de lutas, que depois vai culminar aí na proclamação da República. Mas vamos falar das regências propriamente ditas. Então, elas começam a regência provisória, que foi a primeira, assim, pá. Como é que faz? Acordar o menino, alguém tinha que tomar o governo até ajeitar a situação. Então, ela começa com a regência provisória. Depois nós vamos ter a regência trina permanente, de 1831 até 34, porque trina, de 3 governadores, foram 3 deputados que governaram juntos. Depois a regência una, do Diogo Feijó, que foi a mais violenta de todas. E a regência una de Araújo Lima, de 1837 e 1840. Quando não deu mais, o pessoal jogou no colo do menino de novo, né, a situação. O que aconteceu aqui? O que nós tínhamos de política aí, né? Cenário político, nós tínhamos os restauradores, os chamados caraburus, que queriam a volta de Dom Pedro, e o líder era Vicente Ferreira de Paula, tá? Eles queriam que Dom Pedro voltasse para o Brasil e que acontecessem as reformas sociais. Nós tínhamos os moderados, ou também chamados de chimangos. Gostei, isso é um nome de guerrilha, vocês podem formar uns grupos aí com o nome dessas guerrilhas aí. Nós temos os moderados, eles queriam a manutenção dos privilégios da elite, das províncias, né? Eles não queriam que mudasse absolutamente nada, que a coisa continuasse do jeito que estava, e o povo tinha que abaixar a cabeça e que a monarquia continuasse constitucional. Quem liderou isso foi o padre Antônio Diogo Feijó, que foi esse que eu falei para vocês, né, que é um dos mais violentos, e Bernardo Pereira de Vasconcelos. E nós tivemos os exaltados, ou também chamado de farroupilhas, que defendiam o federalismo no Brasil, né, e eles queriam a república. Então nós temos, inicialmente era isso que eles queriam, o Cipriano Barata e Borges da Fonseca. Então, na regência trina permanente, nós tivemos o comando de destaque do Diogo Antônio Feijó, que está nesse aqui, mas ele também estava aqui. E aí ele coloca os outros dois para xeque e fica depois na UNA, tá? Esse período foi intenso, de intensos conflitos dentro do parlamento, a imprensa perseguia e as manifestações populares de norte a sul. Nesse momento ele vai criar a Guarda Nacional, né? Que é tipo, não é um exército, é a Guarda Nacional, tá? Diferente do exército. E esses caras estão por tudo ou nada, violentos, desumanos, enfim, deixa pra lá, né? Que auxiliavam, né? E era como se fosse ai meu Deus do céu, esqueci, aqueles que tem no Rio de Janeiro, milícia, mais autorizada, tá bom? Eram pessoas civis que recebiam treinamento, passavam a guarda. Aí os coronéis, foi daí que começam a surgir os coronéis lá no Nordeste, os fazendeiros ricos vão começar a ser chamados de coronéis, porque eles vão receber o título de coronel pela Guarda Nacional. Não gosto da Guarda Nacional. E esse Diogo Feijó aí, ele vai assinar um ato adicional que ele dá maior autonomia para as províncias e cria a regência una, tá bom? Com um só. Eles são moderadores e o que vai rolar nesse período que vai ser o incêndio? A cabanagem,
a cabanagem, a Revolução Farroupilha e a Revolta dos Malês, que são muito importantes. Pessoal, eu quero dar um destaque, principalmente para a cabanagem e para a Revolução, a Revolta dos Malês. A Guerra dos Farroupilhas todo mundo fala e tal. A cabanagem, ela não começou aí, ela é bem antes, porque na província do Grão-Pará estavam acontecendo muitos outros debates bem antes desse processo, bem antes da independência do Brasil. E ela foi muito importante, ela tem um contexto, ela é chamada de revolução. Ela pode ser considerada uma revolução, mas ela é abafada porque, eu vou falar para vocês depois em outro vídeo sobre isso, porque pode dar mau exemplo para o povo brasileiro, querer sair por aí querendo fazer revolução, revolução. De pessoa? Não, não vamos contar essa história, é assim que a classe dominante fala. Vamos deixar no vácuo. E a revolta dos malês também. Nós só começamos a falar dessas duas como se deve por conta de um decreto de 2003 que fala que a gente tem que falar sobre a história dos povos afro-brasileiros e dos indígenas, né, colocar tudo isso dentro da sala de aula. Por isso que a gente fala da revolta dos malês, que foi um movimento negro que queria república, e o pessoal morria de medo, por isso que ninguém falava muito desse, por conta também da Revolução do Haiti. Aí o pessoal ficou com medo, não quis falar muito também não. Aí deu uma camuflada, a gente fala mais da revolta, da Revolução Farroupilha, tá bom? O que eles queriam? Eles queriam, aí nesse momento não tinha recursos, né, para coibir essas revoltas e revoluções aqui, precisava de dinheiro para a Guarda Nacional. E o Feijó queria dinheiro, né, mais dinheiro para investir nas tropas, e a Câmara dos Deputados não aceitou isso, graças a Deus. Em 1837, o padre Diogo Antônio de Feijó renuncia por conta das dificuldades de governar, por conta das derrotas militares, e isso que cara era padre, gente, pensa o bicho ruim, era esse daí, Deus me perdoe, tá bom? Os relatos, tá? Estou falando isso por conta dos relatos dos cabanos, né? Por conta das atitudes que ele teve com todas essas revoltas aconteceu durante o processo de governo dele, ele foi extremamente violento. E os relatos daqueles que sofreram as violências nos dá essa ideia de que o camarada não era assim, florzinha, né? Que ele não era muito bacana. Aí, na última regência do Araújo Lima, eles queriam o regresso, né? Eles queriam o regresso, defendiam os interesses dos cafeicultores do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, e do parte do Rio de Janeiro. Eles queriam a garantia da unidade do Império e a ordem escravista, eles não queriam a abolição da escravatura, porque muitos desses movimentos que ocorreram, essas revoltas e revoluções, pleiteavam a abolição da escravatura no Brasil. Aí teve um ato adicional que retirava a autonomia das províncias e dava maior poder ao governo central. Então, antes o Feijó deu autonomia para as províncias, tá bom? Para que, como se fossem os governos estaduais hoje, as províncias são isso, tá bom? Então, eles tinham uma autonomia para se autogerenciar, e aí o Araújo Lima tirou essa autonomia e centralizou de novo. E ainda nós temos, ó, a cabanagem, a farroupilha, sabinada e a balaiada. Olha, movimento louco esse pessoal aí. Tá vendo como o povo brasileiro sempre lutou desde o processo de colonização, tá? Desde o momento que os portugueses chegaram aqui, os franceses, os tailandeses, quem chegou aqui e quis escravizar os índios lutaram bravamente. Então, desde 1500 tem luta aí acontecendo dentro do nosso território. As rebeliões, como eu disse, aconteceram aqui, a cabanagem, nessa região do Grão-Pará, tá? Do Grão-Pará. Eu vou fazer um vídeo só sobre a cabanagem para vocês vão amar. A balaiada no Maranhão. A revolta dos malês foi muito interessante também, que eu vou ter que gravar um vídeo só para falar dos malês para vocês. E a Guerra dos Farrapos, que aconteceu inicialmente nessas duas províncias aqui do Rio Grande, né, do Rio Grande do Sul, e de Santa Catarina, que nós temos hoje aqui, tá bom? A cabanagem oficialmente começa em 1835, dura 5 anos, então é de longa duração, por isso que eu falei que é um dos critérios para ser considerada uma revolução. A balaiada de 1836 a 41, Malês e Sabinada, na Bahia. O Malês durou meses, em 1835,
em Salvador, e a Sabinada, 1837 1838. Guerra dos Farrapos durou 10 anos, por isso foi considerada também Revolução Farroupilha. 10 anos, de 1835 a 1845. O que essas aqui têm em comum? Movidas por escravos, indígenas, pessoas pobres, homens, mulheres oprimidos pelo sistema. Tudo bem, vou falar um pouquinho dos malês que foram liderados por escravos que pleiteavam a abolição da escravidão também. Então, essas revoluções, elas têm muito em comum isso, né? Esse caráter de melhoria da condição de vida. Aqui também. Mas aqui foram levados muitos fazendeiros, né? Os charqueiros também levaram essa revolta aí para frente, mas depois fizeram um acordo e perdeu, a meu ver. Aí aqui fala um pouquinho, né, sobre esse aqui é um sistema, gente, ó. Isso aqui é um organograma para contar a revolta, a revolução, tá bom? De uma forma mais tranquila. Poderia colocar como mapa mental também, tá? Eu poderia colocar aqui e saindo tudo isso aqui. Eu posso pegar esses dados aqui, desse resumo, e sistematizar e colocar no mapa mental, certo? Só eu sempre fazendo meus adendos, tá certo? Grão-Pará, população... Oi, gente, um cafezinho. Grão-Pará, tá? A população era majoritariamente pobre, 15% da população branca e 85% da população lá do Grão-Pará, que hoje constitui Pará, Amazonas, Acre, toda aquela região do norte do Brasil, 85% era de mestiços, negros, índios, tá? Eles queriam terras e o fim da escravidão. Isso aqui é muito sucinto, tá bom? Os fazendeiros queriam escolher presidente da província, queriam tomar o poder, né? Eles vão tomar o poder. Gente, eles se uniram, fizeram uma guerrilha, tomaram o poder, criaram um governo. Por isso que ela é tão legal. Mas ela é tão pouco falada nos livros didáticos que só fala isso aqui delas, e quase não falam, tá? E tiveram divergências dentro do próprio governo deles mesmos, que levou a enfraquecimento, e depois tiveram a repressão brutal do governo, que matou cerca de 40% da população que vivia lá. Os farrapos era por uma questão comercial, né, questão do charque, né, eles queriam facilitar, olha que doido, os gauchão, os Catarina, eram pecuaristas, né, produziam charque. O charque é a carne seca, a carne de sol que a gente conhece, só que lá eles chamam de charque. E faziam todo o beneficiamento do couro, e vendia tudo do boi lá. Aí, o governo brasileiro cobrava taxas muito altas dos gauchão e dos Catarina para eles venderem charque e couro e os produtos do boi. E aí, os argentinos que estão do lado, o Brasil comprava carne os produtos argentinos e mais barato no Brasil, sem impostos. Então, era insustentável para os gauchão e para os Catarina continuar fazendo as negociações. Meu Deus do céu, sou mulher. Né? Então, eles queriam, porque assim, se eu produzo aqui, por que você vai facilitar a negociação para os argentinos? Eu sou brasileiro, você vai fazer olha que como o Brasil sempre foi assim, continua sendo. O produto produzido aqui, no local, ele não é protegido, enquanto os produtos externos têm isenção de impostos. Muito louco isso. E aí, como o governo não ajudava, eles resolveram se revoltar e eles, pronto, vamos proclamar a República Rio-Grandense. Tá? Eu estou fazendo um resumo. Tem muita história para contar para vocês. Em 1839 criaram-se a República Juliana, os Catarina criaram, tá? E depois, em 1842, os farroupilhas, o governo vai enviar 12 mil homens para combater os farroupilhas e tal, e em 1845 vai ter o Poncho Verde, que vai ser tratado de paz, tá? Muita gente morreu, principalmente negros, tá? Muitos escravos. Os farroupilhas, os farrapos, os farroupilhas, eles
tinham poucos homens para o exército e contaram a força de trabalho, a força militar dos escravos, ofertando a eles a liberdade após o conflito, tá? E, lógico, quem morreu foram os negros, né? Sempre. Negro e índio sempre morre, tá bom? Eles sempre são utilizados como massa de... são usados como massa de manipulação, tá bom? Os malês aconteceu na Bahia. Os malês são os africanos islâmicos, tá? Em Yorubá, malê quer dizer muçulmano. Foi a revolta mais importante que aconteceu no Brasil e foi coibida com muita violência para não acontecer o que aconteceu no Haiti, tá? Eles pleiteavam a libertação dos escravos, a garantia de liberdade de culto, porque eles eram muçulmanos e eles queriam cultuar sua religião e queriam que os outros também, todos os brasileiros, tivessem liberdade para cultuar a religião que fosse sua, porque no Brasil naquela época o catolicismo era a religião oficial e quem não fosse católico, vocês que não são católicos, prestem atenção, era preso. Tá? A gente era perseguido. Quem não era católico era perseguido. Eu falo, gente, porque eu não sou católica, né? E tem muita gente que não é católica. Então, nós éramos todos perseguidos. Olha que doideira. Então, errado, né? Você tinha que ser católico, querendo ou não. Nada contra o catolicismo. Eu gosto dos católicos, mas gosto de todo mundo, não tem problema com ninguém. Mas é embaçado quando você quer obrigar alguma coisa para uma outra pessoa que já tem a sua fé, tá? As lideranças eram malês e 70% eram rebeldes de etnia Nagô. Eles lutaram durante uma madrugada, mas eles rapidamente foram reprimidos, tá? Porque o movimento foi um pouco por conta daquela situação que eu falei para vocês. O medo de acontecer o que aconteceu no Haiti. Então, antes que a coisa tomasse uma proporção muito grande, foram proibidos com força, né? Centenas de africanos foram enviados de volta para a África, mas não receberam liberdade, tá bom? Outros tantos foram expulsos da Bahia e outros foram executados. Sabe o que facilitou os malês se organizarem? O fato deles escreverem em árabe. Olha que legal. A escrita fez com que eles se organizassem através de bilhetinhos em árabe, porque todo muçulmano, o cara quer ser muçulmano, ele tem que saber ler escrever, ler em árabe. A Sabinada aconteceu na Bahia também. Eles também tiveram as motivações foram a imposição dos governantes e o temor de serem convocados para lutar na Farroupilha, porque o governo estava convocando qualquer um passasse na rua e ia ter que lutar lá no dos farrapos. Os militares se uniram, né, ao Dr. Sabino e conclamam o povo para lutar pela República Baiana, né? Eles vão tomar o Forte de São Pedro, em Salvador, vão proclamar a República até a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Eles vão prometer a liberdade dos escravos para aqueles que lutassem, né, essas promessas de Papai Noel, que nunca chega, e o apoio, eles vão prometer a liberdade para os escravos, aí perde o apoio dos proprietários de escravos. Aí você já sabe quem é que vai ganhar nesse jogo, né? Eles vão ser derrotados pelas forças governamentais que vão descer porrada no povo e vão receber, como eles mexeram com os proprietários de escravos, os proprietários de escravos vão apoiar as forças do imperador, as forças imperiais. Né? Deixou um saldo de 1,2 mil mortos e 3 mil presos. Tá? Os que sobreviveram foram expulsos da Bahia, não sei para onde eles foram, tá bom? Balaiada, no Maranhão e no Piauí, que era uma questão de luta social para diminuir as desigualdades e melhorar a qualidade de vida das pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza. Era uma revolta de cunho popular formada por desempregados, vaqueiros, quilombolas e indígenas. Eles eram bandos populares que atacavam fazenda, aterrorizando os proprietários. Isso é a história uma versão da história, tá? Exigem a substituição do presidente da província, a expulsão dos comerciantes portugueses e o fim da escravidão. Liberais e conservadores, antes em disputa, se unem para ajudar na repressão ao movimento, e a repressão é violenta, tem mais ou menos 11 mil balaios assassinados. Puxa, gente, muita gente morta, né? Então,
Esse é o cenário do período regencial. Esses foram os fatos, eu tentei ser o mais rápido possível para poder passar para vocês de uma forma qualitativa. Prometo que eu vou gravar um vídeo sobre cada uma dessas revoltas, porque elas são dignas de um vídeo só. Não dá para falar assim, né, de revoltas tão importantes para o povo brasileiro. E eu acho que é interessante quando a gente faz uma analogia. Prestem atenção. Estudamos tanto a Revolução Francesa, mas se vocês pararem para pensar, no século XIX, desculpa, final do século XVIII e o século XIX, todos os pobres, né, todos os que sofriam, os oprimidos, em qualquer canto do mundo, se revoltaram. Claro, foram massa de manipulação da burguesia, das elites, foram enganados, que quando, em alguns casos, eles conseguiram atingir os seus objetivos, os interesses dos mais pobres não foi respeitado, isso é fato. Mas eu quero que vocês entendam que o povo oprimido, seja na França, seja no Haiti, seja onde for, principalmente no nosso país, lutou e lutou bravamente para que hoje nós tenhamos minimamente alguns elementos de qualidade de vida ou de promoção social. Um deles é a educação. Então, tenho sempre claro que o povo brasileiro é um povo digno, que lutou muito pelos direitos sociais que nós temos hoje, que tudo que nós temos hoje no Brasil foi fruto de muita luta, e não só de direitos ou concessões que foram dadas por governantes. Muito pelo contrário, o brasileiro lutou e lutou muito. A história do nosso país é marcada por muitas lutas sociais, por muito suor e sangue dos mais pobres, principalmente, que nunca abaixaram a cabeça, que lutaram muito para que hoje nós sejamos um país livre, democrático. Tudo bem que o Brasil está ainda em construção do processo de democracia, de república, mas o que nós temos hoje é muito melhor do que nós tínhamos no passado. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, vou gravar um vídeo sobre cada uma dessas revoluções, falando um pouquinho melhor sobre elas. E no próximo vídeo, dou sequência ao assunto, que é a maioridade de Dom Pedro II. Um grande abraço a todos e até mais. Até o próximo vídeo.